Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um Papo Net. Hoje, um momento especial aqui. Aliás, eu parei, vocês devem ter notado que eu parei uns 4 dias aí de fazer entrevistas, porque eu estava esperando esse momento, porque chegamos ao 99 entrevistas, então a 100ª tem que ser especial. E ninguém melhor do que aquele que foi a minha inspiração para isso, né? Um cara que eu acompanho desde o almoço com tecnologia, se não me engano, era isso que ele fazia, né? Então eu estou falando de ninguém menos do que Flávio Xandó, o FX, como é normalmente conhecido, né, no mercado, né? Assim como ele me chama de PA o tempo todo, né? Em represária. Então, Flávio, é um prazer ter você aqui. Você que criou esse modelo aqui, na minha opinião, criou esse modelo de entrevistas informais, soltas, bem despojadas, sem muito rigor técnico, sem tentar ser muito didático, muito profundo, mas trazendo muita informação de uma forma leve, de uma forma, né, trazendo o essencial, né? Se a pessoa quiser mais informação, ela vai naquelas lives e naqueles bate-papos, ou até naquelas palestras que acontecem muito, com muita propriedade, com bastante profundidade, das quais, inclusive, você participa, eu também participo. Mas é bom ter esse espaço onde a gente pode falar das coisas de uma forma mais leve, de uma forma mais dinâmica e mais rápido também, né? Para também não tomar muito tempo das pessoas, porque hoje as pessoas estão muito ocupadas. Flávio, muito obrigado por ter aceitado fazer o 100º bate-papo aqui no Papo Net. Tá? É impressionante que a gente conseguiu fazer isso em 10 semanas, né? Na verdade, basicamente uma média de 10 por semana. Uau. E foi sensacional. Bom, também a pandemia ajudou bastante, viu? Que não tinha problema nenhum, eu tinha que ficar aqui. Tinha que ficar aqui conversando com alguém. Obrigado pela sua presença, Flavião. Puxa vida, Paulo, é um privilégio, uma honra poder ser o 100º entrevistado, a 100ª conversa que você tem. Eu não acho que eu inventei nada, eu procurei abrir uma câmera e conversar com as pessoas como eu gosto de conversar. E nós que temos os cabelos brancos aqui, nos conhecemos desde os anos 90 e bem no começo. Eu não tenho mais cabelos brancos, eles foram embora, eles estão indo embora. Você resolveu esse problema. Então, eu fico muito contente, impressionante o que você realmente fez em 5 semanas, você ter feito 100 entrevistas. Eu estou na minha... 10 semanas. Desculpa, 10 semanas. Mesmo assim, estamos falando em 50 dias úteis, você fez 2 por dia, uma loucura isso. Enfim, é verdade. Eu já estou publicando, eu estou chegando na minha entrevista 520, lá no Papo Fácil, quem quiser conhecer. Assisti a sua... 500ª, é assim que se fala? 500ª? Deve ser, com o Etevaldo. Etevaldo, grande Etevaldo. O nosso mestre, porque o Etevaldo já era meu mestre em 1982, quando eu fui trabalhar na Nova Eletrônica. Ele era um dos colunistas da Nova Eletrônica, e ele é uma referência no jornalismo técnico, né? Com certeza. Com certeza. Sem querer me aproveitar do canal do Paulo, mas já aproveitando, dá um pulinho lá no Papo Fácil e vê essa entrevista com o Etevaldo, que é imperdível. O link vai estar aqui embaixo, de novo, né? Porque da outra vez eu também coloquei de novo. Mas a minha audiência e a sua ainda não se comparam, você está bem na frente nesse sentido. Não, mas o que importa é que a gente faz com gosto, né, Paulo? A gente percebe, as pessoas dizem para mim que essa é a parte boa esse é o diferencial. Conseguir fazer as coisas que você gosta, conseguir trabalhar com o que você gosta. Exatamente. E agora, estamos trabalhando muito nessa época de pandemia e temos observado transformações interessantes, né, Paulo? Sim. Acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Uma delas que viabilizou esse sucesso do Papo Net, que é exatamente a transformação digital, principalmente nessa área gráfica, né? Onde o pessoal gráfico associa muito a transformação digital a abrir mão do impresso. E não é verdade, né? Eu acho que a transformação digital, ela complementa, né? Ela complementa. Mas é isso mesmo. Acho que a gente pode falar um pouco sobre essa questão. E você, como é um profissional que fala muito sobre tecnologias e as tecnologias de comunicação, bastante. Mobilidade, você tem falado muito sobre mobilidade, sobre segurança, né? Sobre redes, essas questões. Você deve estar muito mais atento e com muito mais informações do que eu aqui, que estou mais para o mercado impresso, né? Que estou mais voltado para o... Então traz aí umas novidades, aí a sua visão aí, do seu ponto de vista. Como é que você está vendo isso? Bom, assim,
nós tangenciamos esse assunto na nossa primeira conversa, que foi bem no começo aí da pandemia. Na verdade, caíram alguns dogmas, caíram alguns paradigmas, né? Aquela história de que o trabalho remoto não funciona, que o cara vai ficar vendo sessão da tarde em casa. Na verdade, o efeito da pandemia foi, na minha opinião, foi um pouco ao contrário, porque as pessoas se sentiram até inseguras em relação aos seus próprios empregos. Sim. Então, elas em casa começaram a querer mostrar trabalho além da conta. Vou te dar um exemplo. Uma moça com a qual eu marquei uma entrevista, uma moça de uma assessoria, né? A gente estava trocando e-mails para marcar uma entrevista com o porta-voz dela, por sinal, uma entrevista que foi muito boa, mas enfim. E quando eu dei por mim, o e-mail que ela tinha me mandado era das 2h53 da manhã. Eu falei, peraí, ou você está... Eu mandei um e-mail para ela falando assim, Flávia, o nome dela era Flávia, né? Flávia, ou você está trabalhando no Havaí, no outro fuso horário, ou você está meio maluquinha. Acontece. Eu já respondi e-mail às 4 da manhã. Enfim, mas aí as pessoas têm trabalhado muito, acho que é uma transformação sem volta. Claro que a gente não vai só fazer mais isso quando as coisas voltarem, essa vontade de estar com as pessoas, tomar aquela xícara de café lado a lado, isso obviamente vai acontecer. Mas assim, a minha opinião é que pelo menos 50% das reuniões de trabalho que exigissem viagem ou não, vão ser continuando feitas por videoconferência. Esse negócio funciona bem, cara. Sim. Nós tivemos aqui, aqui no Papo Net vários entrevistados que citaram isso. Um deles, inclusive, citou uma nova estratégia que ele adotou na empresa dele, que ele chamou todo o pessoal dele do comercial e falou assim, bom, a tarefa de vocês agora é identificarem entre os seus prospects, entre os seus leads, os seus prospects, quais vão aceitar a visita virtual e quais ainda vai ser necessário, assim que terminar a pandemia, vai ser necessário voltar a visitar. Ou seja, eles já estavam preparando um schedule, né, uma programação de ataque de vendas, de ataque de pós-venda, vendas, pré-venda, no sentido de tentar identificar aquele cliente, potencial cliente ou cliente que aceita fazer a reunião virtual ou que vai ainda precisar. Então, já houve uma mudança nesse sentido, e nós estamos falando do mercado gráfico, que é bastante refratário a reuniões virtuais. Era, né? Até a pandemia. Era. A necessidade é a mãe da invenção, já existe esse ditado. Eu não posso dizer isso, né? Tendo ultrapassado já 11 mil visualizações nesses 2 meses. E o YouTube ter feito mais de... Acho que estamos perto de 100 mil, ou 90 mil, pelo menos, impressões. Ou seja, ele achou que era relevante os tópicos aqui do Papo Net 90 mil vezes. Né, Olha, que legal. Coisa muito interessante. É um crescimento estrondoso em relação ao que era, porque esse canal, que hoje se chama Papo Net, ele era conhecido como TV Publish, era da própria revista Publish. Essa URL é da revista Publish, que existe desde 2008. E ele nunca passou de 150 seguidores. Né? Nunca passou de 150. Isso em 12 anos. Né? E com mais de 100 entrevistas. Houve muitas entrevistas antes do Papo Net começar. Então, isso mostra como o mercado era refratário a esse tipo de mídia. Mas enfim, mas tem uma coisa que eu queria comentar com você, Paulo, que acho que é muito importante. Primeiro eu vou citar, eu vou tentar achar e te mando para você colocar na edição, mas de qualquer maneira eu vou contar uma charge que eu vi recentemente, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Que eram assim alguns executivos conversando e de repente eles começam a discutir quem aqui que liderou a nossa transformação digital? Foi o CEO? Foi o CIO? Daí outro falou, não, foi o coronavírus. Porque realmente as transformações foram impulsionadas, mas aonde eu quero chegar é o seguinte, eu já tinha antes dessa vamos chamar de nefasta condição sanitária, vai. Eu já tinha visitado empresas nas quais elas já estavam adotando uma filosofia de trabalho meio que estilo de coworking. Você vai num coworking, você não tem lugar fixo, você reserva a tua sala e tal. Então, por exemplo, a própria Intel, que é aqui perto de onde eu moro, outras empresas parecidas já têm esquemas que a pessoa chega no escritório com o seu notebook,
ocupa uma baia vazia, se senta, usa durante o tempo que precisar, e amanhã, quando voltar, ela vai sentar em outro lugar, é uma coisa móvel. Sim. Agora, nesse tempo de pandemia, as empresas aprenderam que o espaço físico não é tão importante, e eu tenho 2 clientes de consultoria, que é a minha segunda atividade, na verdade é a minha primeira atividade de consultoria de TI, que eles já manifestaram que eles vão devolver 2/3 do espaço físico que eles têm. 2/3, não é 20%, 15%, não. Eles vão devolver 2/3 do espaço físico. E aí, como é que administra esse espaço? Na verdade, eles têm espaço numa das sedes, eles têm 2 ou 3 imóveis próximos aqui em São Paulo, uma dessas empresas. Numa delas tem capacidade de aproximadamente 100, 110 pessoas. Como a empresa tem umas 200, eles vão ficar só com esse lugar, vão criar mais salas de reunião para uso sob demanda e vão ter só 60 postos de trabalho. E tem uma solução que eu até entrevistei, eu não lembro qual é o número do Papo Fácil, mas eu posso mandar para você, uma empresa que tem uma solução... Não deve ser fácil para você lembrar os seus Papos Fáceis pelo número. Eu com 100 não consigo lembrar qual era o número do fulano de tal, imagina você, pô. Pior é que eu lembrei. Foi o seguinte do Etevaldo, foi o 501. Aí ficou fácil, tem uma referência. Ficou fácil. Eu conversei com o Nica Faustino, que é um brasileiro que montou uma empresa na Inglaterra, e eles têm uma solução que se chama Workspace ou algo parecido, né? Que ele basicamente consiste em você administrar essa situação. Você ter espaço. Ele é um caso, existem outras empresas que estão com soluções semelhantes. É só para citar um exemplo. Mas o conceito é você vai para o escritório hoje, então você pega o seu smartphone, você entra no aplicativo, reserva uma baia que estiver livre, chega no ambiente de trabalho, usa pelo período que você reservou. Ao terminar o seu tempo, já é disparado automaticamente um ticket para chamar a limpeza, para fazer a higienização do lugar, e no tempo certo já disponibiliza, bem como salas de reunião. Então, assim, eu estou acreditando que esse vai ser as pessoas vão se encontrar, mas de uma forma diferenciada, até com recurso da tecnologia. Faz sentido isso para você? Faz. Eu uso, né? A nova era tecnologia, ela é formalmente baseada na Berrini. Né? Que, aliás, quando eu fui para a Berrini, nós estamos em 2020, isso foi, eu acho que em 2012, quando eu fui para a Berrini, eu até fiz uma postagem na época falando assim, estou voltando para casa, porque eu comecei minha vida profissional, você se lembra, lá naqueles lados, lá, né? Eu era da Berrini, né? O meu primeiro emprego na área de tecnologia, vamos dizer assim, antes eu trabalhei na área de engenharia, na Valita e na Sharp. Aí eu trabalhei nas fábricas, né? Mas a primeira área de tecnologia foi na Prológica. E a Prológica era na Berrini. A Prológica era na Berrini. Nossa, que lembrança! 1982. Trabalhei com o Geraldo Cohen. Coloca uma foto de um CP500 e de um CP700 para o pessoal saber o que é a Prológica. E o Geraldo Cohen era um figuraça. Ele chegou a ser o primeiro presidente da Microsoft do Brasil, quando a Microsoft não tinha nem sede. Um cara fabuloso. Ele foi testemunha no processo da Microsoft contra a Prológica, por ter pirateado. Do DOS. DOS, exatamente. Eu me lembro, Geraldo era uma figuraça e inteligentíssimo, né? De uma capacidade incrível. Era um homem ele é pai. Ele era de quebrar pizza, né? Ele é pai da Luciana Cohen, que foi minha colega na redação do Estadão, e hoje ela é PR Latinoamérica da SAP. Então, até hoje, eu nunca mais tive contato com ele, mas com a filha dele, que é a Luciana Cohen, eu tenho contato com bastante frequência, porque empresa de tecnologia, enfim. Mas essas soluções estão surgindo exatamente para resolver esses problemas, né, Paulo? Com certeza. Então, eu fui para lá, e quando eu voltei para a Berrini, eu fui trabalhar no que na época se chamava de Switch Office, né? Ou Office Switch, né? Que era, na verdade, o coworking de hoje. O predecessor do né? O ancestral do coworking de hoje. E, cara, eu fui para lá em 2012, nós estamos em 2020. Eu acho que eu fiz 5 reuniões lá no meu espaço, lá na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, em cima da Caixa Econômica, do prédio azul da Caixa Econômica. Onde ficava a IT Mídia.
Ali do lado, pelo menos. No mesmo prédio, exato. No mesmo prédio. Eles não estão mais lá, mas eu sei, eu moro nessa região. Quantas vezes eu fui a pé da minha casa até esse prédio aí, sei exatamente qual que é. Exatamente ali, e perto ali da Rua Guararapes, ali daquela região ali. E realmente esse é um esquema já antigo, né? E que agora está sendo acelerado, eu acho que está sendo reforçado. Teve um dos nossos entrevistados aqui no Papo Net que até menciona, se eu não me engano, o caso da HP, posso até estar equivocado citando a empresa nominalmente aqui, mas se eu não me engano, a HP é uma que há uns 10 anos já vem fazendo essa questão de trabalho remoto, incentivando o trabalho remoto. E até esse que foi um executivo da HP, ele brincou, se a HP chamar todos os funcionários para trabalhar no escritório, não vai ter cadeira para todo mundo. Não vai. E isso está sendo feito de forma proposital a partir de agora. Né? Tem que fazer um rodízio. Isso na área de vendas, por exemplo, também acontece muito. Né? Eu me lembro da Relevo Araújo, a grande Relevo Araújo, isso 30 anos atrás. 30 anos atrás, a Relevo fazia um convite de casamento, uma série de coisas. Não, ela tinha cartões de visita dos governadores, prefeitos, eram todos que faziam ali na Relevo Araújo, ficava ali na Rua Javaés, no Bom Retiro. Eu me lembro que eles tinham uma grande sala na área comercial, eles tinham uma grande sala com uma mesa enorme, uma mesa com uns 20 lugares, e eles tinham 20 lugares na mesa, mas eles tinham 50 vendedores, né? E a mesa estava sempre vazia, porque os vendedores trabalhavam mais na rua, então geralmente você via 5, 10 vendedores juntos ali na mesa e trabalhavam ali, porque na área de vendas eu acho que essa questão do trabalho remoto, até por força da própria natureza do trabalho de vendas, você vai muito em cliente, você acaba trabalhando mais fora da empresa do que dentro. Mas não chega a configurar o trabalho remoto como a gente vê hoje, da pessoa sentada numa estação de trabalho fora da empresa. Né? Isso gera uma outra coisa, né? Que é a ampliação da frente de ataque dos hackers, né? Porque você, fora do seu ambiente controlado, você tem mais exposição a ataques de hacker. Né? Esse é o grande problema que eu vejo em muitas lives, nas suas entrevistas, inclusive, várias delas citam essa questão, né? Da vulnerabilidade, maior vulnerabilidade agora com a transformação digital. À medida que as pessoas vão trabalhar remotamente, elas se expõem mais, as empresas se expõem mais, né? E agora com essa nova legislação da segurança de dados, né, que ainda não está vigindo aqui no Brasil, mas que logo vai, né? Vai estar valendo aqui no Brasil também. As empresas vão ter que ter muito cuidado com essa questão da segurança dos seus dados quando a pessoa sair do espaço controlado da própria empresa. Sabe que, por acaso, essa empresa que eu citei que está fazendo esse movimento, ela, como eu te falei, tem cerca de 200 colaboradores. Hoje, óbvio, estão todos nas suas casas. Sim. Boa parte deles levou consigo o notebook da empresa, mas alguns não levaram, a minoria até. E aí, o notebook da empresa, geralmente você tem um ambiente um pouco mais controlado. Bom, eu tenho acesso remoto a todos eles, né? Eu e mais 2 pessoas que trabalham nessa empresa comigo, a gente faz a gestão, né, disso tudo, damos suporte e tal. Agora, nesse universo de pessoas, teve 2 casos de pessoas que foram pegas por ransomware. Por quê? Porque clica em coisa que não deve. Graças a Deus, essa empresa usa como o seu repositório de arquivos o Microsoft Teams, que é um dos ambientes de colaboração. E olha, se não fosse isso, eu conheço empresas que ficaram malucas. Imagina você botar, não precisa ser que não seja 200, 50, 100 pessoas acessando o servidor da empresa via VPN, você sobrecarrega, não dá para você usar, é impossível. Então, assim, na medida que você tem a solução ela tem que ser ampla, você tem que ter os teus arquivos na nuvem, o seu e-mail na nuvem, aí você está pronto. E aquela história, se é para transformar, vamos transformar tudo, não adianta ser só a pontinha do dedo, né? Tem que transformar geral, né? Tem que transformar geral. A gente teve aqui casos aqui de entrevistados que citaram, inclusive, que o pessoal foi trabalhar em casa, que os funcionários foram trabalhar em casa, e ele teve requisições do tipo, assim, bem inusitadas, né? Como, posso levar a mesa, né? Posso levar o arquivo, né? Posso levar... Cadeira, às vezes a cadeira que a pessoa tem em casa... A pessoa não tinha estrutura nenhuma em casa para montar um cantinho lá para ele.
Não só o notebook da empresa, leva tudo. Sabe que Só não leva o fax porque não se usa mais fax, o resto... Sabe que uma das conversas que eu tive, também recentemente, nessa época remota, enquanto você na pandemia gravou 100, eu gravei 55. Ó, para você ver como você é bem mais produtivo. Mas uma dessas 55 conversas na época da pandemia foi com o executivo, o fundador do grupo Bridge, que é uma empresa de desenvolvimentos humanos. Eu saí fora da casinha, não foi exatamente sobre tecnologia. Mas ele estava comentando, ele como na área de recursos humanos, que no começo as empresas viravam para os funcionários e falavam, olha, tem que preparar um canto silencioso, reservado, para que ninguém te interrompa e tal. Pô, nem sei, isso é utopia, você não vai conseguir. Entendeu? Vai chegar uma hora que teu filho, tua filha pequena vai chegar, vai pendurar no teu braço, vai passar o cachorro. E, ó, a qualidade do vídeo pode variar. Né? Ó, você quer saber? Depois que a Rede Globo, no Jornal Nacional, a Globo, a Bandeirantes, a Record, eles estão usando vídeo de internet, tudo pixelado, para fazer reportagem, pô, tá valendo qualquer coisa. O que importa é a comunicação, a qualidade é legal, claro. Mas, assim, não é mais um limitante, pelo menos na minha opinião. Bom, isso me lembra quando a CNN começou, né? A CNN começou com câmeras portáteis que tinham baixíssima qualidade perto das broadcasters anteriores, né? E isso foi muito recriminado, né? A qualidade do vídeo é menor. Ninguém lembra hoje que a CNN começou com câmeras portáteis. Ninguém lembra disso. Com câmeras ágeis, né? Para fazer o jornalismo rápido, para fazer a questão. Hoje o equivalente do jornalismo rápido é o celular. Né? É o celular com Wi-Fi quando tem Wi-Fi, quando não é 4G. Mas sabe que eu sinto um pouco de saudades da estética dos vídeos do Papo Fácil gravados com a câmera DSLR, né? Mas eu vou te contar um segredo, Paulo, que é o seguinte: se você olhar os meus últimos 20 ou 30 vídeos, você vai ver que a qualidade deu um upgradezinho. Então, o que eu faço? Eu capto o meu som com esse microfone aqui, que é o microfone mais bacanudo, tá? E capto a minha imagem com essa câmera que está nos filmando agora, que é uma DSLR. Então, eu pego a imagem do software de videoconferência junto com outro áudio, junto com outro vídeo e faço uma composição. Então, dá um bem bolado aí, entendeu? A única coisa que eu não tenho controle é o vídeo do entrevistado e o áudio do entrevistado, mas o resto que dá para melhorar, eu melhoro. Mas é fundamental. E muito youtubers, eu tenho acompanhado isso, eu inclusive criei, ainda estou precisando alimentar com alguns vídeos, um canal adicional ao Papo Net, onde eu vou repassar o que eu aprendi, né? As dicas e tudo para fazer esses 100 vídeos. É que 100 vídeos não deu tempo ainda de criar os vídeos adicionais lá para o coisa. O canal se chama A Live Começa aos 60, né? Muito bom. E a ideia é exatamente mostrar para os sessentões aí que tem bastante conteúdo, para os quarentões, cinquentões que tem bastante conteúdo, podem compartilhar esse conteúdo, as dicas que eu aprendi, porque eu não sabia fazer live. A minha primeira live, quem fez foi a Alpha Graphics, não fui eu que fiz. Na verdade, o pessoal técnico da Alpha Graphics é que fez a primeira live. E assim foi. Então, eu aprendi muito. E a gente está colocando essas... E eu tenho visto os youtubers, e para isso eu tenho estudado os youtubers, ver quais são os setups que eles utilizam. Tem gente boa, muito boa. E eu vejo muitos deles usando câmeras mesmo. Câmeras, eu não vou aqui citar as marcas, até porque eu estou pleiteando com algumas dessas marcas aí. Vamos ver quem se habilita primeiro, né, a oferecer. Uma dessas desse cartaz aí do fundo, né? Não, esse já é parceiro, né? Infelizmente a câmera que eles me cederam, que eu ainda utilizo hoje, que já fiz inclusive vários vídeos com ela, é uma câmera 360 graus. Ela não se aplica para esse tipo de entrevista, ela não se aplica para entrevista remota, esse tipo de gravação. Mas tem outras, né? E tem outras e máquinas que são específicas, que estão sendo muito utilizadas. O pessoal não está usando webcam, não. O pessoal mais profissional, quando eles conseguem se profissionalizar, eles vão para as máquinas, para as câmeras como essa que você está usando aí. É excelente e está sendo muito usado. E é uma alternativa. E dá uma diferença enorme, né?
Dá uma diferença enorme. É. Bem que eu não tenho tido reclamações da minha câmerazinha 700. Não, a sua qualidade está boa. O que é bacana é se você tem até uma lente bacana, olha a diferença. Quando a câmera me foca, você tem uma visão mais inteira. Quando você se aproxima, olha o desfoque natural que ela dá, que legal. Lá atrás, né? Exato. Ela dá. Que ela dá. É o bokeh, né? O efeito bokeh, isso é natural. Se eu fizer isso, só muda a saturação. Eu preciso controlar a saturação com a distância aqui. Se eu chegar muito perto, estoura, né? Se eu chegar muito perto. É verdade, é verdade. Não, mas todos nós estamos aprendendo muito, viu, Paulo? Eu também me reinventei quando você sabe que eu fiz jornalismo impresso por muitos anos e ainda escrevo, gosto de escrever, vez por outra ainda faço os meus reviews escritos. Você é um jornalista acidental, como você diz, né? A gente contou isso na nossa primeira conversa, é verdade. Eu entrei no ramo jornalístico impresso lá atrás por acidente, não vou repetir a história, mas enfim. Mas a gente vai se reinventando. Vejam outro bate-papo com o Flávio Schondal. Bota aqui a URL do primeiro. Ele caiu de paraquedas, não é? Mas ele caiu para cima, ele não cai para baixo, não, ele cai para cima. Caiu logo no Estadão. Pois é, eu já comecei sentando na janelinha. Isso aí. Tá bom, Flávio, olha, infelizmente eu podia ficar aqui falando mais meia hora, mas nós dois temos compromissos aí e eu sei que você também já está chegando aí próximo do teu próximo, né? Do seu próximo compromisso aí, e eu também aqui já tô em cima da hora. Agradeço muito a sua participação, Flávio, e espero tê-lo aqui novamente outras vezes, tá? E vamos continuar aí trabalhando, né? Trazendo informação de qualidade, trazendo informação palatável, digerível, né? Leve, que permita as pessoas se conectarem aí nesse momento que está tão complicado para todo mundo. Tá, obrigado e deixo aí as palavras finais para você aí no nosso bate-papo. Puxa vida, Paulo. Olha, você me chama quando você quiser. Quando acabar essa pandemia, a gente pode até fazer um lado a lado aí, a gente faz um ao vivo, pessoalmente. Não, vamos fazer um 360, vamos fazer um de realidade. Vamos fazer um 360. É uma satisfação. Lá no começo da minha vida profissional, quando a gente se conheceu, sim. Nossa, você sempre foi uma referência. O cara, aprendi pra caramba. Você mexia com desktop publishing, era o termo que se usava na época. Né? Desktop Enfim, publishing and desktop presentation. Exatamente. Então, uma felicidade muito grande se de alguma forma eu pude colaborar com a ideia e você criou o Papo Net. A ideia não foi minha, mas enfim, se você se inspirou de alguma forma, é uma honra e me chama quando você quiser para a gente prosear, trocar, dar uns pitacos aqui sobre qualquer assunto. Conta comigo. E muito obrigado pela referência e por ter sido convidado do número 100. Ficou gravado isso, hein? Eu vou cobrar, hein? É isso aí. Falou, Flávio. Bom, pessoal, e com isso a gente termina aqui o nosso 100º bate-papo, né? Rumo aos próximos 100 agora. Vamos continuar aí nessa luta. Ainda faltam uns 400 para chegar perto aí do coisa. Quando eu chegar em 500, ele vai estar em 1000. Vocês vão ver só. Ele vai dar uma esticada daqui a pouco, você vai ver. Ele é também muito ágil, e tem muito assunto, né? Essa área de tecnologia tem muito assunto. Essa é a grande virtude. Eu acho que o que faz a gente ter tantos bate-papos é a profusão de assuntos que tem para a gente discutir. Tem muita coisa e está aparecendo cada dia mais. Então, como eu digo sempre, por favor, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, curtam, descurtam se for o caso, me digam onde é que a gente está errando para a gente corrigir, me digam onde é que a gente está acertando, né? Pode meter o pau na câmera também, né? Na minha. Tá? E, como eu sempre digo, né, pela primeira vez na história da humanidade, que é uma sociedade colaborativa, a gente sempre trabalhou com colaboração, a gente criou aldeias, cidades, estados, países e impérios com colaboração, sempre foi um trabalho de equipe. E pela primeira vez na história da humanidade, essas gerações, essas 6 ou 7 gerações que estão vivas enfrentando essa pandemia, têm à disposição tecnologia capaz de fazer essa colaboração de forma imediata, online, sem se preocupar com distância, com fronteira e até mesmo com idioma. Hoje já é possível conversar com uma pessoa que fala um idioma completamente diferente de você através da tecnologia. Então, utilizem a tecnologia para a gente construir uma sociedade ainda melhor, mais avançada. Tá? E vamos aproveitar esse momento aqui de grande reflexão e de grande preocupação
para exatamente nos focarmos no que realmente importa, que é construir uma sociedade melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo do Papo Net. Obrigado, até o próximo.